As cores estão em todos os lugares. Muito além do que vemos, são os que sentimos e até escrevemos. As sensações visuais e seus efeitos são um dos fatores que permitem categorizá-las em cores frias, quentes, neutras, dentre outras. A divisão de cores está relacionada com a sua temperatura e com as sensações térmicas e psicológicas que estas produzem no ser humano, assim como a relação que tem com o ambiente das pessoas. Deste modo, estabeleceu-se uma classificação em cores frias e quentes, que está inserida no que se denomina um ciclo cromático. Para conhecer com detalhe que cores correspondem a cada tipologia, como explicamos quais são as cores frias, seus critérios e usos mais frequentes. Cores frias. No círculo cromático estabelece-se uma faixa cromática harmônica, a qual podemos definir como uma escala de cores em que os tons vão sendo suavizados e agrupados, de tal maneira que se identificam duas faixas de cores diferentes, a faixa fria e a faixa quente. Quais são as cores frias? O azul, o turquesa, o ciano, índigo, violeta e o magenta. Os tons básicos das cores frias ficam entre azul, verde e ciano, sendo que a sua única cor primária é o azul. As cores frias incluem a faixa que vai do verde até ao violeta, passando pelo azul. De fato, as cores frias são todas aquelas em que participa o azul. Entre as cores que encontramos, concretamente, o verde, o turquesa, o ciano, o azul, o índigo e o violeta. Dessa forma, é importante destacar que o verde e o magenta são cores limite, por isso, conforme sua intensidade ou tonalidade, podem ser identificados em uma faixa ou outra. Observe o ciclo cromático com as cores frias. Cores frias. No círculo cromático estabelece-se uma faixa cromática harmônica, a qual podemos definir como uma escala de cores em que os tons vão sendo suavizados e agrupados, de tal maneira que se identificam duas faixas de cores diferentes, a faixa fria e a faixa quente. Quais são as cores frias? O azul, o turquesa, o ciano, índigo, violeta e o magenta. Os tons básicos das cores frias ficam entre azul, verde e ciano, sendo que a sua única cor primária é o azul. As cores frias incluem a faixa que vai do verde até ao violeta, passando pelo azul. De fato, as cores frias são todas aquelas em que participa o azul. Entre as cores que encontramos, concretamente, o verde, o turquesa, o ciano, o azul, o índigo e o violeta. Dessa forma, é importante destacar que o verde e o magenta são cores limite, por isso, conforme sua intensidade ou tonalidade, podem ser identificados em uma faixa ou outra. Observe o ciclo cromático com as cores frias. Significado das cores frias. Na psicologia das cores, as cores frias transmitem sensações de frios, tranquilidade e conforto. As cores frias também costumam ser associadas com o amanhecer, a noite e elementos como a água ou o gelo. Os tons frios, que vão do azul ao branco, estão associados ao bem-estar, tranquilidade e calma. Mas também está relacionado às pessoas tranquilas, pacientes e organizadas. Psicologia das cores. As cores frias, atendendo à psicologia da cor, costumam se associar aos seguintes conceitos: serenidade, passividade, sentimentalismo, amplitude, distância, excesso de frio. Antes de entender o uso das cores frias em diferentes âmbitos, é importante lembrar que o seu uso, assim como o seu efeito, sempre será influenciado pela quantidade de luz.
assim como apesar do significado das cores existir e ser comprovado por campos tanto da psicologia, comunicação, visual ou medicina. A sua percepção sempre é associada a um contexto. Um bom exemplo é o uso de cores frias em momentos dramáticos ou tristes de filmes, por exemplo, mas que também podem representar paz, tranquilidade e natureza em outras cenas. A composição é imprescindível. Observe a imagem. Audiovisual. Uma referência clássica do uso das cores frias na estética audiovisual são filmes de ficção científica ou ambientes hospitalares e mais assépticos. Por exemplo, no cinema, por exemplo, é comum jogar com cores frias e quentes para criar um efeito de contraste e, consequentemente, destaque. Apresentar um protagonista vestindo cores quentes em um ambiente de cores frias é uma das maneiras de destacá-lo. Quais são as cores quentes? Círculo cromático. Pode-se definir uma faixa cromática como uma escala de cores na qual o tom vai diminuindo, e segundo o agrupamento de tons, forma-se o círculo cromático, no qual se identificam duas faixas cromáticas, a faixa fria e a faixa quente. Para responder às perguntas sobre quais são as cores quentes, devemos destacar que vão desde o magenta até o amarelo esverdeado, e o vermelho é a cor considerada como mais quente. Alguns exemplos de cores quentes são vermelho, laranja, amarelo, escarlate e etc. Vale destacar que a cor verde e o magenta são as cores limite, que, em função de sua tonalidade, poderão ser integrados em qualquer uma das duas faixas. A que se associam as cores quentes? As cores quentes sempre se relacionam com conceitos como a força, a alegria, o movimento, a agressividade. São então cores que estimulam, que costumam gerar sensações positivas, exceto naqueles casos em que são levados ao extremo. Atividade na folha. Beijos e bom final de semana.